Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um webinar do CROSP. Hoje trazemos o tema roer unha e hábitos deletérios. Quais são os prejuízos para a saúde bucal? A importância do cirurgião dentista no alerta às pessoas que têm esses hábitos e também a importância dos tratamentos, qual a orientação para os tratamentos para evitar esses hábitos que podem ser prejudiciais à saúde bucal. Para falar sobre o tema, o nosso convidado é o cirurgião dentista Ronaldo Tuma, especialista em ortodontia. Doutor Ronaldo, seja muito bem-vindo ao webinar do CROSP. Oi, Lígia, tudo bem? Fico muito honrado com o convite do CROSP de poder falar um pouco sobre esse assunto que abrange muitas pessoas, né? A gente tem as mães aí que estão ganhando os nenês, tem as pessoas adultas que também têm hábitos. Então, vamos tentar esclarecer um pouquinho o quanto isso pode ser prejudicial e até onde, né, pode se tornar um hábito prejudicial. E nós vamos hoje conversar sobre hábitos deletérios. Aqui tem um texto que é a missão do CROSP, a aula vai estar gravada. Esses textos mais longos a gente sugere que depois dá para interromper a gravação, num pause e ler. A ideia de a gente trabalhar sobre o assunto hábitos deletérios, né? Normalmente eles estão mais focados em crianças, mas a gente sabe também que atinge a idade adulta e até pessoas mais idosas. Então eu fui buscar no dicionário uma resposta para o que seria hábito, né? Na minha época a gente usava muito dicionário. Então, é a inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Então, a gente sabe que o hábito é uma repetição. Deletério é algo nocivo à saúde, molesto, venenoso. Na minha época, a gente era um dicionário. Hoje em dia, a gente vai perguntar para inteligência artificial. Né? E eu optei pelo chat GPT, que é o que está em moda. E eu perguntei para o chat o que significa a palavra hábito. E a resposta foi a seguinte: a palavra hábito refere-se a uma ação ou comportamento regular e repetitivo que uma pessoa adquire por meio da prática ou da rotina. Então, de novo, falando de repetição. E perguntei também para o chat o que significa a palavra deletério. A palavra deletério é um adjetivo que se refere a algo que é prejudicial, nocivo ou que causa danos. Então, a gente já percebeu que hábitos deletérios não é nada muito bom. Né? Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre eles e tentar trabalhar quando eles estão instalados, como que a gente consegue remover. Então, aqui eu lembrei de alguns hábitos, coloquei nesse slide. Provavelmente existe mais alguns, outros, mas aqui a gente já tem uma ideia da quantidade de hábito que existe. Então, faixa etária. Qual a faixa etária que abrange, né, que atinge um hábito deletério? Todas. Ele está presente em todas as faixas etárias. Ele está nos bebês, ele está nas crianças. Nas crianças a gente tem um pouco mais de preocupação, porque as crianças estão em fase de desenvolvimento, no terço inferior da face, então a gente tenta acompanhar mais e evitar ao máximo. O bebê até certo ponto, até 6 meses, às vezes o ato de sucção, ele ainda é algo fisiológico. Depois que ele começa a se tornar deletério, a gente vai conversar mais para frente. Adolescentes, adultos, né? Há pouco tempo atrás a gente viu nas mídias aí adultos na televisão chupando o dedo, né? Com um hábito de sucção digital. Idosos, a gente vê idosos que aqui eu pus uma imagem, né, de um idoso fumando cachimbo, mas tem hábito de morder, mastigar fumo e hoje fumar, diversos outros hábitos que também atingem os idosos. E o hábito também de sucção digital ele é possível até na vida intrauterina. Então, antes da pessoa nascer, ela já pode estar adquirindo um hábito. Como que a gente classifica os hábitos? Então, existem os hábitos nutritivos, que estão relacionados à alimentação. Né? Nesse início de vida, a gente está falando de aleitamento materno e o aleitamento artificial, que seria a mamadeira. Existem os hábitos não nutritivos, que é o que a gente vai ver também, sucção de dedo, chupeta, e hábitos funcionais, que aí vem a respiração bucal, interposição lingual, deglutição atípica e alguns outros que são funcionais.
Os hábitos orais são fatores etiológicos para a instalação de uma oclusão? A gente trouxe alguns fatores que atuam sobre o crescimento e desenvolvimento facial. Então, existem os fatores epigenéticos intrínsecos, os epigenéticos locais, os epigenéticos gerais, os fatores ambientais locais e os ambientais gerais. Isso, a gente está fazendo aqui uma colocação sobre hábitos deletérios que eu estou tentando atingir tanto o profissional de odontologia quanto os leigos em relação à odontologia, né? As mães, até os pais, as pessoas envolvidas. Então, em determinados momentos, a gente vai ter alguns temas que podem ser interessantes para um e não para outros. Queria também já deixar uma observação que eu vou falar um pouquinho mais acelerado sobre todos os slides, porque a gente, como é um webinar, a gente tem um tempo mais curto, então eu vou dar uma acelerada nesse sentido também. Então, onde estão os hábitos orais aqui? Os hábitos orais, eles estão nos fatores ambientais locais. Então, são hábitos locais que, sim, eles atuam e podem prejudicar o crescimento e desenvolvimento facial. Outra coisa que a gente precisa entender bem é o grau de alteração. Isso está baseado em quê? A gravidade do hábito está baseada na tríade de Graeber. O que é essa tríade? Então, ela trata da intensidade desse hábito, da frequência desse hábito e da duração do hábito. Intensidade, o que é intensidade? Intensidade é a quantidade de energia que se desprende no hábito. Então, a gente pode imaginar uma criança sugando uma chupeta de forma leve, ou, de repente, a criança está sugando com muita energia. A mesma coisa pode acontecer no dedo. Ela pode estar com o dedo na boca, lá descansando o dedo na boca, que já é prejudicial. Ou a gente sabe que tem casos que as crianças desenvolvem até calo no dedo, de tanto que suga o dedo. Então, isso é a intensidade do hábito. Outra característica que a gente tem que se preocupar é a frequência. Então, quantas vezes a criança põe o dedo na boca por dia, né, levando o dia como referência de tempo? Quantas vezes ela está colocando esse dedo na boca? Uma vez, são 3 vezes, são 10 vezes a cada hora, ela coloca frequentemente, então a gente precisa também se preocupar com isso. E o terceiro item da tríade é a duração desse hábito. Então ela leva o dedo na boca 5 vezes por dia, mas ela põe o dedo, fica 1 minuto e tira. Ou ela leva o dedo na boca 5 vezes por dia, põe o dedo e fica 3 horas com o dedo na boca e depois tira. Então isso também, essa duração, o tempo que o hábito fica, também faz muita diferença no grau de alteração que ele vai provocar. E aí a gente pensa em quantos dias tem esse hábito, em quantos anos tem esse hábito de duração. Então, essa é a tríade de Graeber, e a gente ainda coloca mais 2 itens para tratar do grau de alteração que o hábito pode levar. O primeiro deles é a condição genética da criança, então a gente logo imagina uma criança que já tem uma condição genética para ter uma oclusão, por fatores hereditários, como a gente viu há pouco tempo atrás no slide anterior, ela tendo essa predisposição genética e tendo um hábito instalado, a chance da gravidade dessa predisposição que ela tem aumentar é muito grande. Então, ela vai ter a condição genética dela aumentada em muito pela atuação do hábito. E um outro item que a gente tem que se preocupar é a forma do objeto. Então, o que a criança está pondo na boca, o que o adolescente está pondo na boca, ele está roendo uma unha, ele está mordendo uma caneta, a criança está colocando um dedo, a criança está colocando uma chupeta ortodôntica, uma chupeta não ortodôntica. Então, a forma do objeto também vai atuar muito no grau de alteração que esse hábito pode levar. A gente agora vai falar do aleitamento materno como primeiro item. Esse é o hábito que todos nós queremos que aconteça, né? Porque o aleitamento materno a gente sabe que ele é um hábito extremamente importante para a criança, para a mãe, para a família. Então, é um momento que a gente quer que realmente se instale esse hábito. Então, quando a criança nasce, a instrução é sempre de a gente tentar fazer com que a mãe consiga dar o seio, que a criança consiga amamentar e que esse hábito realmente se instale. Em relação ao hábito de aleitamento, a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e o nosso Ministério da Saúde, todos os 3, eles corroboram com a afirmação de que, no mínimo, 6 meses de aleitamento natural exclusivo. O que é o aleitamento natural exclusivo? É o aleitamento no seio da mãe. Exclusivamente isso. A criança não precisa de nada mais
além do seio da mãe nos 6 primeiros meses de vida. Aqui é um pouco da nuvem, né, que o leite materno ele abrange, são muitos ingredientes, é muito benefício para a criança. A gente colocou aqui no canto também que o leite da vaca ele pode ser um auxiliar, mas ele não vai substituir jamais o leite materno. E o leite materno não é só o ato de amamentar, de alimentar a criança, né? Quando a mãe está amamentando, ela está criando um laço afetivo com a criança muito grande. E isso é recíproco. A criança também está criando um laço afetivo com a mãe extremamente importante. Algumas frases que eu peguei dos textos que eu li, que são importantes para aleitamento materno, para as mães aqui terem alguma ideia do quanto isso realmente é importante. Então, o leite materno ele é feito especialmente para o estômago da criança, portanto, de mais fácil digestão. Tudo preparado na medida certa para o organismo do bebê. O leite da mãe é adequado, completo, equilibrado e suficiente para o seu filho. Ele é o alimento ideal. E a última é uma coisa que a gente às vezes ouve falar, né? Não existe leite fraco. A gente às vezes ouve falar, meu leite é fraco, meu filho não está se alimentando. Isso quem vai determinar é a atuação médica. É o pediatra que vai saber, vai pesar o filho, vai ver se realmente não está ganhando peso na época certa. Mas não existe leite fraco. Algumas informações de curiosidade sobre a amamentação. Então, a gente fala aqui do colostro, que é aquele primeiro leite, né, entre o terceiro e o quinto dia de vida, é o leite que a mãe tem e está alimentando o filho. Esse leite, ele traz muito benefício para a criança, principalmente na área imunológica, e é tudo que a criança precisa naqueles primeiros dias de vida. É um leite um pouco mais grosso, às vezes amarelado, mas é o leite que a criança precisa. Depois a gente vai falar um pouco do leite maduro, já é aquele leite depois do colostro. Então, esse leite já mais esbranquiçado, um pouco mais tenro. Então, é o leite já que a criança vai mamar naqueles 6 primeiros meses de vida. E o que tem de interessante é que o leite, no início da mamada, ele é um pouco mais fino. É assim mesmo. E durante a mamada, ele vai engrossando e vai ganhando um pouco mais de gordura para engordar o bebê. Então, no início da mamada, ele está trabalhando com a sede, contra infecções, passando anticorpos. E mais no meio para final da mamada, ele já está um pouco mais consistente, trazendo um pouquinho mais de gordura e engordando mais o bebê. Um pouco mais de ingredientes e engordando mais o bebê. A gente já falou que o desmame é importante que se inicie até o 6º mês de vida. Então, a gente tem que amamentar exclusivamente no 6º mês, mas a partir do 6º mês já começar a pensar em desmamar e a gente conseguir esse desmame do seio pelo menos até o 1º ano de vida. Então, a gente usa copos apropriados, a gente começa a misturar alimentação, alimentos semissólidos, e a gente vai tentando fazer com que a criança tenha novas experiências alimentares e assim vai deixando um pouco a necessidade de ficar no seio. Algumas mães podem estar perguntando, mas eu preciso parar, eu posso continuar? Pode sim continuar, não tem problema algum. O hábito de amamentação, ele é o hábito menos deletério que existe, ele é até interessante. O que não pode é que chega num momento que a criança não tem mais necessidade daquilo e algumas mães, por afinidade pela criança, acabam deixando. Então, se a gente quiser, se as mães quiserem continuar amamentando, sim, com mesclagem de alimentos, mas levar sempre em conta a idade dos 2 anos, tá? Não deixar passar muito dos 2 anos. Então, a gente, até os 6 meses, aleitamento natural exclusivo, do 6 ao 1º ano, tentando tirar o seio, se possível, até sem a mamadeira, às vezes isso é difícil, e depois, já do 1º ano, já não precisa mais do aleitamento, e se isso perdurar um pouco mais, não passar do 2º ano. No 2º ano, o que está acontecendo? A dentição descida da criança já está completa, ou está quase completa, e a criança já começa a partilhar a alimentação com a família, ela já está alimentando igual a qualquer outro membro da família. Então, já não há mais necessidade nenhuma do aleitamento materno, inclusive da mamadeira. Então, aqui a gente vai colocar, e logo a gente vai mostrar um trabalho, né? Que diversos trabalhos demonstram que o ato da amamentação natural exclusiva
até o 6º mês de vida, reduz significantemente a instalação de hábitos orais deletérios. Então, além de toda essa situação do leite materno, da afinidade com a mãe, ainda, se a gente conseguir esses 6 primeiros meses de aleitamento natural, a gente está evitando a instalação de hábitos deletérios no futuro. Então, aqui é a posição de uma mãe amamentando, né? A gente precisa, só para ilustrar, a posição correta aqui no desenho, a gente está vendo a criança inclinada, a cabecinha um pouquinho mais alta. Na foto também dá para a gente perceber isso. Então, a mãe está posicionando o bico na boca do nenê, depois o nenê consegue abocanhar, e aí ela só posiciona para o nenê mamar. E aqui é uma imagem para a gente ter ideia do que está acontecendo naquela figura 18, que o nenê está já com o peito na boca, mamando. Então, o que tem que acontecer nessa situação? Né? Os lábios superior e inferior, eles têm que conseguir abraçar ou tocar o máximo possível da auréola da mãe, do seio, vedar esse seio, e o bico vai entrar na boca, a língua vai pressionar o bico contra o palato, e aí começa essa alimentação, essa amamentação. É assim que as mães têm que perceber que a coisa está funcionando. O que pode alterar isso? Às vezes uma má posição, talvez uma não instrução pré-natal para a mãe. Então, às vezes o neném morde, machuca. A gente tem que pensar também aqui nos freios labial superior, no freio lingual. A gente tem que levar algumas coisas em consideração. Por isso que é importantíssimo um pré-natal, até, né, com o nosso envolvimento do dentista, do odontopediatra, dos médicos, do pediatra, e no pós-natal também. Vai ao dentista, conversa com o odontopediatra, que será o odontopediatra futuro da criança, já pega alguma informação em relação a isso. Se tiver dificuldade, já vai conversar. A gente tem condição de passar algumas dicas para que isso dê certo. Tá? Mas todo dentro do hospital, tem as enfermeiras que trabalham com amamentação, tem os médicos que se interessam muito. Então, a mãe sempre, hoje em dia, vai estar bem respaldada sobre isso. Esse é um estudo que foi feito na região de Belo Horizonte, não teve diferenciação de classe social, foram diversas escolas particulares, escolas públicas, eles conseguiram unir 357 crianças, enviaram questionários sobre aleitamento materno e instalação de hábito oral, 289 questionários retornaram para os pesquisadores, e eles conseguiram concluir nesse trabalho que das crianças que não desenvolveram um hábito deletério, 86% foram as crianças que amamentaram no seio até os 6 meses de vida ou um pouco mais. Então, eles conseguiram concluir uma relação muito significante entre amamentar no seio e não desenvolver hábito deletério. E, além do mais, nesse trabalho, eles também conseguiram concluir, né? Menor tempo de aleitamento materno, maior frequência de hábitos bucais, ao contrário do que a gente conversou, e é exatamente isso que o trabalho chegou à conclusão. Mamadeira por mais de um ano. Então, quando a mãe passou dos 6, instalou uma mamadeira, e essa mamadeira perdurou, ela também aumentou o risco em 10 vezes da criança ter hábito vicioso. Os hábitos bucais deletérios, eles estão, sim, fortemente associados às maloclusões. E crianças com hábitos deletérios instalados, eles tiveram 4 vezes mais chances de ter mordida cruzada posterior, 14 vezes mais risco de ter mordida aberta anterior e 3,6 vezes mais chances de sobressaliência. Mais para frente a gente vai ter imagens, para quem não entende esses termos, a gente vai explicar. Aqui é outro trabalho que eles fizeram também com crianças com hábitos instalados. Eles fizeram um teatro de fantoche para ver se essa estimulação com o teatro reduziria a quantidade da amostra em relação às crianças que estavam com hábito instalado. Mas nesse trabalho também, eles avaliaram os tipos de hábitos que eram mais frequentes, e por isso que eu trouxe esse trabalho para cá. O teatro foi positivo em 40%, quase 50% das crianças, mas o mais interessante para a gente é a amostra em relação aos hábitos mais presentes. Então, eles tiveram um início lá de 1.291 crianças, fizeram os critérios de inclusão e exclusão,
A amostra ficou reduzida a apenas 90 crianças, então quem faz pesquisa sabe a dificuldade, às vezes, de a gente conseguir manter isso, ainda mais quando tem que ter uma recorrência. Essa amostra ficou equivalente entre meninos e meninas. E aí os hábitos por classificação, né? Muitas crianças tinham, 44 das 90, 48,9% tinham um hábito deletério instalado, 42 crianças tinham 2 hábitos deletério ao mesmo tempo, e 4 das 90 crianças tinham até 3 hábitos deletérios instalados e faziam eles ao mesmo tempo. 16 eram chupeta e mamadeira, 13 chupeta e onicofagia, que é roer a unha, e os outros 13 chupeta e sucção digital. E os 4 que tinham 3 hábitos instalados eram chupeta, mamadeira e sucção digital. É possível isso? Né? Chupeta, mamadeira e sucção. A criança às vezes desenvolve, então a gente tem que trabalhar muito para não chegar. Imagine o trabalho que vai ser eliminar esses hábitos. Em relação aos que mais acontecem, né, frequência do hábito, então chupeta foi o que mais teve, mamadeira foi o segundo que mais teve, quase igual a chupeta. Aqui ficou um pouco invertido, normalmente a gente ouve muito mais sucção digital do que onicofagia, mas aqui a onicofagia ficou um pouquinho mais frequente do que a sucção digital. Talvez por serem crianças um pouquinho mais adultas, essa amostra de 90 já tinha crianças de 11 anos, então pode ser que ali pode ter ocorrido alguma inversão. A mamadeira é um hábito ainda nutritivo, não é o aleitamento natural que a gente falou, é um hábito já nutritivo, mas já não é natural. Então a gente sempre tem que optar pelo aleitamento natural, ele sempre será a melhor opção. Mas a mamadeira, a gente sabe que em diversas situações ela é um complemento muito necessário, muito importante às vezes. O que a mãe tem que se preocupar com a mamadeira, né? A mamadeira, quando a criança está na mamadeira, ela precisa estar reproduzindo o que ela tinha ou o que ela tem quando ela está amamentando no seio. Então, ela precisa estar no colo da mãe, ela precisa estar com a cabeça um pouquinho inclinada, ela está que nem essa figura aqui em cima. Ela precisa estar nessa posição. E outra, quando a mamadeira chegar na metade da quantidade, é muito interessante que a mãe ou o pai, no caso aí estiver dando de mamar pela mamadeira, troque de lado a criança. Então, metade da mamadeira do lado direito, outra metade do lado esquerdo, para que a criança possa apoiar os dois lados do rosto e que as coisas aconteçam de formas iguais. O mesmo que ela tem que fazer como ela faz no seio. O que acontece quando a gente entra com a mamadeira? Então, a gente foi até o 6º mês sem precisar da mamadeira, depois entrou com a mamadeira. A criança começa a confundir. Então, é o que se chama de confusão entre bicos. Existe o bico do seio e existe o bico da mamadeira. A criança começa a ter uma confusão e mamar na mamadeira é mais tranquilo, mais fácil para a criança. Exige menos esforço. Então, em alguns casos, a criança começa a optar a ter mais pela mamadeira do que pelo seio. Outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado com a mamadeira é em relação ao furo. Tá? Existe furos, quando as mães forem atrás de comprar bicos de mamadeira, existem furos específicos para a consistência do alimento que vai estar dentro da mamadeira. Então, na hora de comprar, tem que se atentar a isso. Outra coisa que a gente precisa, quando a gente vira a mamadeira, a gente não pode ver aquele leite escorrendo, a gente tem que ver o leite gotejando. Não pode ser um leite que fique fácil demais para a criança mamar. Outra coisa que a gente tem que se preocupar com a mamadeira é a não colocar para querer fazer com que pegue mais fácil. Às vezes tem vó, tem até mãe que resolve dar a ideia de passar mel no bico da mamadeira, colocar açúcar no leite. Não pode fazer isso, isso é muito prejudicial para a criança. E o risco de cárie? O risco de cárie de mamadeira é uma cárie muito agressiva, mas ela está muito relacionada à criança que dorme com a mamadeira na boca, criança que vai para a cama sem ter higienizado a boca depois da mamadeira, e às vezes ela está relacionada ao refluxo. Então, às vezes dá de mamar, não espera a criança rotar, não higieniza a boquinha da criança, e às vezes a criança já deita, principalmente crianças mais adultas, que já não tem tanta necessidade desse arroto. Então, precisa tomar muito cuidado também com o risco da cárie de mamadeira. O ideal sempre é leite no seio,
se necessário, muito pouca mamadeira e já partir para o semissólido. Como desmamar a mamadeira? Então, tem aquela primeira, né, que as mães optam pela mamadeira achando que o leite é fraco, como a gente falou no slide anterior, mas os especialistas, eles demonstram que apenas 1% das mulheres não conseguem produzir o leite suficiente para nutrir o bebê. Então, às vezes o bebê não consegue pegar o seio direito, ele não consegue ter uma amamentação muito eficiente. Então, às vezes o problema não está no tipo do leite, na qualidade do leite, sim no jeito que o nenê está amamentando. Então, as mães, a gente já deu algumas dicas, as mães precisam se preocupar com isso. E situações aqui que são necessárias, que nem se amamente a criança. Então, doenças transmissíveis, mães portadoras de vírus, bebês prematuros com baixo peso, às vezes essas crianças já estão sendo amamentadas antes até de chegar na mãe, malformação de cavidade oral. Aqui eu trouxe essa figura, que é que a gente fala de lábio leporino e fenda palatina. Então, lábio leporino é uma malformação do lábio, o lábio não se forma 100%, fica uma fenda no lábio, ou às vezes essa fenda fica no palato da criança. Então, essas crianças não podem amamentar. Existem tratamentos, existem algumas coisas que a gente faz, que a gente consegue dar uma condição de vida melhor para a criança, aí sim elas começam a amamentar. Mas, num primeiro momento, é óbvio que os médicos vão estar alerta a isso e já vão avisar mais, mas são situações que a gente se sente na obrigação de não poder amamentar. E, às vezes, alguma indicação médica por um suplemento, alguma necessidade que a criança tenha. Como remover a mamadeira? Se ela for instalada, como a gente faz para remover? Então, o ideal é que a gente remova ali até o primeiro ano, né, no máximo até o segundo ano. A retirada da mamadeira tem que ser feita de forma lúdica, ela não pode ser muito agressiva, não pode ser no momento único, ela tem que ser devagar, a criança tem que ir sentindo que ela está deixando de mamar, os pais têm que ir tirando isso gradualmente. Então, uma das dicas é a gente mudar a consistência do leite, deixar ele mais grosso ou mais diluído, para a criança começar a perder um pouco o interesse nisso, incentivar o uso de copo, estimular o consumo de alimentos mais sólidos, né? No começo semi-sólidos, depois até mais sólidos mesmo. E sempre muita conversa. Tem que tirar. Quando a gente tira esses hábitos orais até o segundo ano de vida, a chance das correções serem naturais para os males que eles causaram é muito grande. Então, a gente tem que ter um limite de 2 anos. O ideal é que nem se instale, mas se instalar o limite dos 2 anos. Então, não precisamos deixar para a véspera do segundo ano para ter que tirar o hábito. Já tem que ir trabalhando, a gente tem 1 ano e meio, 2 anos para trabalhar esse hábito. Então, tem que levar em conta isso para ser gradual por um longo período. E aqui, de novo, a gente relata que a partir do 6º mês, a necessidade de sucção da criança já não é tão essencial. Então, já não tem necessidade também de ter mamadeira. Então, a gente opta por necessidades fisiológicas até o 6º mês e depois já não tem necessidade de mamadeira, de chupeta, é um pouco de seio e ir gradativamente soltando. Então, mas se acontecer esses hábitos, a gente vai conversar sobre cada um deles. Chupeta. Então, chupeta a gente já sai dos hábitos nutritivos, né? Esse é o hábito que mais tem frequência, é o hábito mais comum. Ele é muito melhor do que a criança optar pela sucção digital, a gente já vai conversar disso. Mas o hábito de sugar das crianças, ele é muito necessário até os 3 primeiros meses de vida. Depois disso, a própria criança já não vai ter tanta necessidade fisiológica de sugar alguma coisa. Então, a chupeta, se ela for usada de forma coerente, ela pode ser uma associada até na hora que a gente estiver desmamando da mãe. A gente vai ver essa situação que a sensação de fome, ela vem juntas, né? A sensação a necessidade de sugar com a sensação de fome, elas trabalham juntas. E quando a criança está na mamadeira, quando ela está no seio, isso se sacia junto também, porque a energia desprendida é muito grande. Quando a criança está na mamadeira, já não tem tanta necessidade de exercício. Então, ela sacia a fome, mas não sacia a necessidade de sugar. Nesse momento, às vezes, a chupeta pode ser um auxiliar, mas tem que ser coerente, ela não pode ficar na boca da criança
em um tempo ininterrupto. A criança tem que se saciar, os pais têm que perceber esse momento e remover a chupeta. Ela é só um auxiliar. E muitas vezes a criança está chorando, a criança está incomodada, e a gente vem com a chupeta para tentar acalmar. Mas, na verdade, às vezes essa criança está com fome, não conseguiu se amamentar corretamente, ela pode estar com algum desconforto, algum gás, alguma cólica, ela pode estar pedindo um aconchego dos pais, e a gente vem com a chupeta e instala a chupeta na boca. Então, às vezes a criança não quer isso, mas por a gente repetir o hábito, repetir o processo, a criança acaba adquirindo o hábito de ter a chupeta. Então, vem algumas dúvidas, né? Que são essas frases, né? Será que a criança precisa mesmo da chupeta naquele momento? Ou é uma necessidade maior dos pais? Será que a chupeta acalma a criança ou acalma os pais? E aqui a gente deduz, né, que às vezes o hábito de chupeta não veio pela criança, veio por nós, pais, de tanto que a gente estimulou a criança a ter a chupeta na boca. Então precisamos refletir muito sobre isso. E aí, com a chupeta, se tiver que ter chupeta para trabalhar coerentemente, para trabalhar naquela situação de saciar a necessidade de sugar, a gente tem que pensar em chupeta ortodôntica, né, que é essas um pouco mais chatas, essa aqui com o biquinho às vezes virado um pouco para cima. A ideal é que seja de silicone, porque é mais fácil de higienizar e mais resistente. As chupetas também têm tamanho, determinada criança, pelo tamanho da criança, a gente tem tamanho de chupeta. E o escudo externo da chupeta, ele precisa abranger os dois lábios e precisa ser perfurado. Eu estou tentando correr um pouquinho, porque a gente, por ser webinar, a gente não tem um tempo muito longo, então a aula vai ficar gravada, dá para reler os textos para quem se interessar. Aqui é uma criança que exagerou um pouco no uso da chupeta, passou do tempo, então a gente percebe aqui a mordida cruzada, né? Uma mordida normal, os dentes de cima vêm por fora dos de baixo. Aqui a gente vê o canino da criança já o de cima mais para dentro do que o de baixo. Desse lado a gente vê bem. O que é essa mordida aberta, que os dentes da frente não se encostam? E essa mordida aberta com essa mordida cruzada, a mordida aberta facilita o quê? A instalação da língua entre esse espaço. Então a gente começa a estimular um hábito de língua também que não deve estar aí. Então começa a ter a interposição lingual que pode levar a uma deglutição atípica, que é mais um hábito que se instala em função de uma chupeta que eu exagerei no tempo. Então a gente vai gradativamente, às vezes, agravando a situação. Nessa foto principal a gente percebe bem a mordida cruzada aqui, a mordida aberta e a linguinha interposta. Então, como remover? Se tiver que instalar chupetas, a gente, de alguma forma, exageramos na entrega da chupeta e a criança acabou desenvolvendo o hábito, como que a gente faz? É muito difícil, né? Mas a gente precisa conseguir. Então, os pais precisam ter a sensibilidade de perceber o momento certo da criança e já ir trabalhando com a criança. É como eu falei, é um tempo longo, às vezes, para conseguir, né? A gente tem que estimular a redução do uso, da frequência de uso, da duração do uso, a gente tem que ir estimulando. A gente tem que tentar trocar, em determinadas datas, a chupeta por outros objetos, né, por presentes. Só que a gente não pode falhar. A partir do momento que a criança doou aquela chupeta e trocou por um presente, não pode mais voltar atrás. Então a gente tem que escolher o momento certo para isso. Essa imagem aqui no canto da mãe contando história é importantíssima, né, contar história. Existem diversos livrinhos, né, falando sobre como remover chupeta, contando história para a criança, que ele está crescendo, não tem mais necessidade. E a gente tem que trabalhar muito com isso. Essa parte da hora do sono é importantíssima para conseguir trabalhar isso com a criança. A criança dormiu com chupeta na boca, ela tem essa necessidade, acabou de dormir, tira a chupeta. Tira a chupeta, porque ela vai acordar sem a chupeta, ela vai perceber que ela não precisou para dormir. E ela nunca pode imaginar que ela está perdendo a chupeta, ela está ganhando alguma coisa. Então, a conversa dos pais é muito importante. A forma com que se conversa. Né? Então, o hábito da chupeta, no primeiro ano de vida, ele já é super prejudicial, ela não pode extrapolar o primeiro ano de vida, e às vezes extrapola para o segundo, né? E aí ela fica muito mais prejudicial a nível de prejudicar, de instalar um hábito, e de prejudicar o desenvolvimento da criança,
E se torna mais difícil porque a criança também já fica maior, então a forma de tirar já começa a ser mais difícil, até pela idade da criança. Outro hábito que a gente vai falar é de sucção digital, também é um hábito não nutritivo. Então, se o hábito de sucção for ser instalado, a gente prefere que se troque por chupeta. Então, se os pais perceberem no começo a criança tendo a vontade de levar o dedo na boca, aí sim a gente tem que estimular, não deixar se instalar. Se a gente perceber que o hábito de sucção digital vai ser instalado, a gente tem que trocar esse hábito por chupeta. Por pior que seja, no futuro é mais fácil de remover. Tá? Então, ele não é o hábito mais comum de se acontecer, mas quando ele está instalado, ele é um dos mais difíceis de ser removido. E a sucção digital ela pode ocorrer em diversos momentos, né? A criança está triste, está nervosa, está ansiosa, tem alguma dúvida, às vezes com fome. E geralmente o dedo escolhido é o polegar, mas existem diversas crianças que levam a sucção digital com outros dedos. Aqui no desenho a gente pode perceber isso. E o que eu já falei atrás, se a gente tem algum hábito instalado e a gente consegue interrompê-lo até o 2º ano de vida, as chances de autocorreção são muito grandes. Mas a gente tem que ter um odontopediatra ou um dentista de confiança acompanhando o desenvolvimento dessa criança, um ortodontista, um clínico geral, o odontopediatra, todos os dentistas vão saber lidar com esse tipo de informação e orientar da melhor forma possível. E repito, né, que a partir do 6º mês de vida, o ato de sucção já não é mais uma necessidade fisiológica da criança. A gente falou lá atrás que até os 3 primeiros meses de vida, depois ele já começa a não ser tão necessário assim. Algumas fotos de crianças, né, com hábito de sucção digital. Aqui a gente tem, já extrapolando um pouquinho, a gente estava muito focado em jovens, mas a gente tem adulto com sucção digital também. Eu já tive pacientes adultos com hábito de sucção digital e a gente colocando aparelho e não conseguindo resolver o problema porque a pessoa não conseguia se livrar do hábito de sucção. Então a gente chegou a desistir do tratamento porque o hábito para aquela pessoa adulta era mais importante que o tratamento. Então, como remover? De novo, né, tem que ser gradativa, tem que ter muita conversa, às vezes pode envolver a necessidade de outros profissionais, a gente sempre procurar desviar a atenção quando a gente perceber que a criança está querendo levar o dedo na boca, a gente desvia essa atenção, pega na mão da criança, conversa, chama para fazer alguma coisa, chama para brincar com algum objeto que necessita do uso das mãos. Então, a gente tem que sempre estar perto, observando e não deixar instalar. As crianças mais adultas, elas já conseguem entender, já conseguem receber uma conversa dos malefícios, a gente pode mostrar imagens, fotografias, o quanto isso é prejudicial, e até usar alguns recursos que existem vernizes com gosto muito ruim, enfaixar o dedo, curativos, mas sempre com muita conversa e muito apoio para a criança. A gente não pode fazer isso de uma forma agressiva com a criança. Bruxismo, eu vou passar rapidinho, porque eu estou vendo que o meu tempo já está meio extrapolando, é um hábito que é muito importante a gente conversar, eu nem ia colocar na aula, mas eu achei importante. Então, a gente tem o bruxismo, ele pode ser um bruxismo cêntrico, que é o ato da criança ficar apertando os dentes, isso em adulto também, tá? Então, qualquer faixa etária. O bruxismo excêntrico, que é aquele hábito de ranger os dentes. Ele pode ser noturno, ele pode ser em vigília, diurno, a gente tem que acompanhar. E existe ainda dentro do bruxismo os graus, né? Ele pode ser leve, ele pode ser um bruxismo moderado, ou ele pode ser um bruxismo severo. Então, aqui a gente está falando de qualquer faixa etária. E é um dos hábitos mais difíceis, porque, como ele é multifatorial, a gente fica muito difícil conseguir eliminá-lo. Né? Então, o que ele traz de prejuízo? Ele pode desgastar, ele desgasta os dentes, ele pode chegar a fraturar dente, ele causa problemas periodontais, que é aquela mucosa que suporta o dente para os leigos, né? A gengiva em volta do dente. Ele pode causar inflamação nessa região, ele pode levar a dores de articulação e ele pode levar a dores orofaciais além da articulação, músculos que trabalham com a mastigação e eles podem começar a ficar com dores incomodados, esses músculos são muito exigidos no bruxismo, e aí a criança começa a ter dor na face e não consegue nem explicar direito para os pais o que é.
Aqui é uma foto de uma dentição decida toda desgastada em função do bruxismo. Como remover? Né? Remover bruxismo, como eu falei, é muito difícil, é multifatorial, é muito complexo. Normalmente a gente não consegue remover, o que a gente consegue é proteger a estrutura dental e adjacentes para que o bruxismo não seja tão deletério. Então, as pessoas de idade maior, a gente consegue ir para placas, né, de interoclusais que protegem, que liberam um pouco a musculatura para trabalhar. Então, a gente consegue proteger. As crianças médias, de idade média, a gente consegue pensar em aparelhos removíveis. Agora, as crianças muito novas, que possuem bruxismo, a gente fica muito sem ter o que fazer, porque a gente tem que acompanhar o crescimento dessas crianças, às vezes o aparelho ele não consegue acompanhar o crescimento, então começa a ter diversas controvérsias na literatura qual é a melhor forma de a gente proteger pequenos de atividade de bruxismo. Nos mais adultos, né, já existe medicação sistêmica, toxina botulínica, existem outros recursos que extrapolam um pouquinho coisas intrabucais. Mas a gente, com aparelho removível e com placas interoclusais, a gente consegue proteger as estruturas e, às vezes, até aliviar um pouco as dores. Hábito de respiração bucal, eu não vou comentar, eu só pus aqui para a gente lembrar, né? Então, a gente viu para trás que a criança começa a ter abertura de boca, começa a respirar mais pela boca do que pelo nariz, o palato começa a ficar ogival, os dentes se atresiam, a arcada atresia, os dentes crus geram um monte de malefício. Então, a criança que tem hábito bucal, os pais têm que conversar com o dentista, têm que procurar um otorrino, têm que achar qual é o problema, porque não pode deixar também. Deglutição atípica é essa linguinha interposta, então a criança quando está falando, quando está deglutindo, essa língua vem e passa na frente, a gente percebe a língua vindo para frente. E às vezes quando tem a mordida aberta da chupeta, como a gente mostrou aquela criança, às vezes a língua sai um pouquinho da boca, a gente percebe que ela não está fazendo o papel dela durante a deglutição. Onicofagia é o hábito de roer unhas, então também não é nada saudável, é muito deletério para a boca, para a cavidade oral. E aqui eu fiz um apanhado de uma evolução de gravidade de alguns hábitos deletérios. O que um leva para o outro. Eu fiz uma escadinha aqui, só para a gente ter uma ideia. Né? Então, a criança começa com um hábito de sucção digital ou de chupeta. Isso provoca um deslocamento dentário e já começa um pouco o desenvolvimento ósseo. Provoca uma mordida aberta, aí o palato da criança começa a ficar menor, a mordida começa a cruzar, a mordida passa a ser posterior, a língua começa a encontrar esse espaço entre os dentes, começa a ter uma interposição lingual, o que já prejudica essa autocorreção. Depois passa para uma deglutição atípica, e aí a criança com essa língua interpondo, essa má formação óssea de palato, essa má oclusão, ela passa até a ser um respirador bucal. E aí aquela criança com aquela face caída, com olheira, com o rosto alongado, a boca aberta o tempo todo, um pouquinho inclinada para frente a cabeça. Esse é um respirador bucal e a gente também costuma chamar de face adenoidiana, por causa das adenoides, às vezes a adenoide hipervolumosa também, ela pode provocar esse tipo de situação e alterar o crescimento. Então, aqui é para ter uma ideia, existem diversos outros caminhos para essa escada, mas eu fiz um só para a gente ter uma sequência aqui de preocupação em relação a não deixar instalar o hábito lá atrás, que é a sucção de dedo, que é a chupeta, que é a mamadeira um pouco além do tempo, que estimula a instalação de hábitos posteriores. Então, a gente trabalhar aqui no início é importantíssimo para a gente não ter nada muito grave no final. Aqui algumas referências que eu usei para a gente preparar essa aula. Vou pedir mais uma vez desculpa pelo talvez a correria na forma de falar, mas é porque eu tinha o tempo e eu até extrapolei um pouquinho. Vou pedir desculpa aí pelo tempo extrapolado, mas aqui são algumas referências e segue os meus contatos também. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer. Vai ser um prazer e a gente, assim, espero que tenha essa aula passado algum tipo de informação, principalmente para as mães que estão aí com as crianças chegando, crianças novas, para que a gente não deixe esses hábitos se instalarem, porque a gente sabe o quanto prejudiciais eles podem ser.
Então, acho que é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Bacana, doutor Ronaldo. Nós temos aqui apenas duas perguntinhas para dirigir para o senhor, de dúvidas, a respeito de temas que o senhor já abordou, mas que rapidamente gostaríamos de passar por eles. O senhor falou bastante da amamentação, para não deixar o hábito passar do momento certo de retirar a mamadeira, de retirar a chupeta, né? A sugestão de pergunta aqui seria: qual a orientação sobre a escolha da mamadeira, bico da mamadeira, tamanho do furo desse bico, doutor? É uma dúvida comum entre mães, e se isso afeta também para a objetividade de se instalar esse hábito depois. Então, Lígia, isso é muito importante, tá? É muitíssimo importante, porque a gente quer que a mamadeira não se instale, né? Mas hoje em dia, com a correria que a gente tem, a gente sabe que ela é um auxiliar que às vezes se torna muito imprescindível. Então, quando a gente vai pensar em mamadeira, a gente tem sim que olhar muito bem o bico, né? A gente comentou, não sei se eu deixei passar, que a gente também costuma indicar o bico de silicone, porque ele é mais fácil de higienizar, é muito melhor para higienizar. Ele precisa ser ortodôntico, que é o que reproduz melhor o bico do seio da mãe. E a gente tem que se atentar, sim, pelo tamanho do bico, porque existem bicos de tamanhos diferentes, então, dependendo da idade da criança, a gente vai trabalhar isso. E o furo do bico também é importantíssimo, porque existem furos específicos para o que está dentro da mamadeira. Então, é muitíssimo importante que se atentem a todos esses itens. Sim, sim, para que as mães busquem a orientação correta para o que vai ser aí o uso específico de cada mamadeira e chupeta. Doutor, uma outra questão, o senhor falou que tratamento de bruxismo em crianças é muito difícil, né? É uma situação que tem que ser avaliada caso a caso, mas existem tratamentos, né? Eu imagino que a mãe observa o ranger dos dentes, nota alguma questão diferente, de repente, com a criança dormindo, e leva isso para que o especialista possa avaliar? Sim, já é assim, a mãe consegue perceber, né? Às vezes de dia ela está olhando para o filho, ela consegue perceber, às vezes, essa musculatura da bochecha, ela fica rígida e relaxa, fica rígida e relaxa. A criança está apertando os dentes, né? Às vezes noturno, ela olha para a criança dormindo, também ela percebe isso. Esse é aquele bruxismo que eu falei que é o cêntrico, né? O excêntrico a gente percebe muito mais fácil. Então a criança está com o queixinho para tudo que é lado, rangendo os dentes, tanto de noite quanto pode ser de dia também. Às vezes chega a fazer barulho. Então os pais conseguem perceber, sim. Tratamento, a gente não pode falar em tratamento, a gente tem que pensar em proteção, né? Então a gente tem que proteger as estruturas adjacentes. A gente o bruxismo é uma coisa multifatorial, a gente não tem um tratamento específico. Então o que a gente trabalha é a proteção. Por isso que nas crianças mais tenras, as crianças mais jovens, é mais difícil, porque se a gente entra com algum tipo de proteção, por exemplo, a gente pode colocar uma plaquinha que é um aparelho removível, que normalmente as crianças com um pouco mais de idade já têm como tratamento. Mas as crianças muito pequenas, às vezes, se não tiver o acompanhamento de um profissional muito frequentemente, esse aparelhinho começa a atrapalhar o crescimento da criança. Então, na literatura já tem muita discussão se é positivo ou negativo, porque vai ter que se trocar o aparelho frequentemente. E mesmo assim, qual é o momento certo de trocar o aparelho? Então, nas crianças mais jovens, a gente tem. Eu normalmente não costumo colocar nada. O que a gente tem que instruir os pais é de fazer aquela higiene do sono, né? Então, a gente levar a criança para um ambiente melhor, tirar da frente da televisão, relaxar a criança, alimentação bem mais leve, fazer realmente a higiene do sono para ver se a gente consegue levar a criança para um sono mais tranquilo. Então, um dos recursos. A gente tem que trabalhar assim também, porque as crianças muito novas é muito difícil. As maiores a gente já consegue entrar com os aparelhos removíveis, os adultos a gente consegue entrar com placas interoclusais, a gente consegue proteger com que as estruturas dentárias, as articulações e a musculatura não sofram tantos danos. Mas eu falar, tem um tratamento, vai fazer isso, nunca mais vai ter bruxismo, a gente não consegue ainda. Sim, bacana, é importante saber e entender essas referências. Sim. Doutor Ronaldo, quero agradecer em nome do CROSP a sua participação, a sua contribuição aqui sobre a temática, e gostaria também de dedicar aí uns minutos finais para o senhor fazer as suas considerações. Já eu que agradeço, já agradeço muito estar aqui em nome do CROSP, para mim muito importante, né? Me sinto muito lisonjeado com
com essa palestra, com esse convite. Tenho que agradecer muito o Dr. Rogério Cairala, que é muito amigo meu, todo o pessoal do CROSP. A gente sabe o quanto eles trabalham pela nossa odontologia. E a quem nos ouviu aqui em relação aos hábitos deletérios, que tomem muito cuidado, que se preocupem demais, que tentem ao máximo fazer com que eles não se instalem, porque é muito mais fácil a gente tentar trabalhar a não instalação do que depois ter que convencer os nossos filhos a remover esses hábitos. A gente sabe, aqui a gente vive na clínica diversas situações de estresse familiar, porque abrange a família inteira. Às vezes o pai quer tirar, a mãe fica com dó, a criança, de certa forma, se aproveita disso, aí fica um conflito familiar por causa do hábito. Fora que a gente sabe o quanto é prejudicial. Então a gente tem que trabalhar muito, evitar ao máximo que eles se instalem. E fico à disposição para qualquer pessoa, tem as minhas formas de contato aí, se alguém tiver alguma dúvida, ou mesmo através do CROSP, com certeza se chegar mais alguma mensagem, algum questionamento, vocês vão me repassar, a gente tenta responder. No mais, eu queria repetir que eu estou muito lisonjeado de estar aqui, espero ter atendido as expectativas tanto do CROSP quanto de quem nos ouviu aí durante essa palestra. Muito obrigado, viu, Lígia? Nós que agradecemos, Dr. Ronaldo Tuma, muitíssimo obrigado em nome do CROSP por sua participação. E este foi mais um webinar do CROSP. Agradecemos a todos que acompanharam os nossos canais e lembramos que você fica por dentro dos assuntos e das atividades do Conselho no site crosp.org.br e também nas redes sociais, @CROSPOficial no Instagram e no Facebook. Nós ficamos por aqui e até o próximo.